Meus irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar aqui em mais uma ocasião que o Senhor nos proporciona para tratar dessa doutrina tão importante. Como foi dito, pelo reverendo Diogo, nós não estamos expondo um texto específico das Escrituras, mas nós estamos expondo uma doutrina bíblica a partir de textos variados, espalhados pela Escritura Sagrada, porém sem excluir esses textos do seu contexto. Então, isso é algo muito importante da gente compreender. Muitas vezes a gente não vai conseguir extrair de um único texto, de um único versículo, a evidência de alguma doutrina específica que a gente quer conhecer. E a teologia da aliança, ela é importante, e é impossível expor a teologia da aliança em sua complexidade usando apenas um texto bíblico, porque a própria doutrina, ela significa a unidade das Escrituras dentro dessa perspectiva da aliança. Então, quando a gente trata de teologia da aliança, necessariamente a gente está tratando de algo que percorre toda a Escritura, algo que nos fala acerca da unidade das Escrituras. Então, nós vamos usar um texto base para a nossa exposição, que é o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, se você puder abrir a sua Bíblia no texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 24, por favor, faça isso. Gálatas 3, 24, que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Vou ler mais uma vez. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Apenas esse versículo. Nós já estivemos tratando da teologia da aliança em algumas ocasiões, Acredito que esse é o terceiro domingo onde nós estamos tratando sobre esse tema. No primeiro domingo, nós tratamos sobre a doutrina da recapitulação, que é essencial para a importância da doutrina da aliança. Nós vimos como Deus se relaciona com a humanidade a partir de dois personagens históricos reais, que são apresentados a nós na Escritura, como cabeças da humanidade, como mediadores entre a humanidade e Deus. Nós temos, logo no relato da criação, a figura de Adão como sendo o cabeça da humanidade, como sendo aquele que foi criado por Deus e que teve como uma graciosa demonstração do amor de Deus por ele, a responsabilidade de ser o cabeça da criação. E nós temos Cristo como sendo o segundo Adão, como sendo aquele que cumpre aquilo que Adão não foi capaz de cumprir e que passa a ser o cabeça da nova criação. Em Cristo, todas as coisas foram feitas novas, foram feitas mais uma vez. Então, no primeiro domingo nós tratamos dessa doutrina, que é uma doutrina importantíssima para a compreensão da teologia da aliança. No segundo domingo, que foi o domingo passado, nós estivemos tratando do pacto das obras, a aliança das obras, a aliança que nós vimos que foi feita com Adão, lá na criação, quando Deus entra em um relacionamento com Adão, e esse relacionamento se baseava, se fundamentava em uma condição específica, e também havia uma promessa do cumprimento da aliança. Se Adão permanecesse fiel, Adão teria um relacionamento eterno com Deus, Adão gozaria de vida eterna, mas se Adão comesse do fruto proibido por Deus, aquele fruto que simbolizava a separação do homem, a quebra da aliança, Adão não poderia mais gozar de comunhão com Deus. Portanto, Adão estaria morto. É a descrição que nós temos em Efésios capítulo 2 da humanidade. A humanidade está morta nos seus delitos e pecados. Então nós vimos que esse pacto das obras, ele é um pacto que é apresentado não só na criação, mas ele vai sendo repetido, ele vai sendo enfatizado em todas as Escrituras. Constantemente Deus está dando a lei ao povo e dizendo: se vocês
forem obedientes à lei, vocês viverão. Mas se vocês não cumprirem a lei, vocês serão condenados. E Deus está sempre reivindicando isso. Até mesmo no Novo Testamento nós vemos Jesus, quando o escriba vem e pergunta a ele como poderia herdar a vida eterna, e Jesus diz: você conhece os mandamentos? E ele diz: conheço. E ele cita, as 2 tábuas da lei, e Jesus diz assim: pronto, faça isso e você vai viver. Então nós vemos que a lei, esse pacto de obras, esse pacto de Deus com a humanidade, ele é um pacto que não tem fim. Ele é um pacto que não pode ser revogado. Em Adão, nós estamos condenados. E antes de entrar no nosso tema, é importante que você lembre daquilo que o nosso catecismo diz acerca das 3 coisas que nós herdamos dos nossos primeiros pais. De acordo com o breve catecismo, de Westminster, nós herdamos a culpa pelo pecado do nosso pai. Por um só ato nós morremos. Então nós somos culpados pelo pecado de Adão, porque ele é o nosso cabeça. Por causa do pecado dele nós fomos separados de Deus. Mas nós também herdamos uma natureza corrompida, à semelhança da natureza de Adão. Nós não apenas nascemos culpados de pecado, mas nós também nascemos como seres que amam o pecado, que desejam, que cobiçam o pecado. Às vezes eu não tinha uma compreensão muito boa, de forma prática, da doutrina do pecado original, até que eu tive minha filhinha Lídia. E meu Deus, que pecadorazinha, viu? Você olha assim para a criança e diz assim: é um anjinho. Mas tem tanta coisa que a gente já consegue enxergar, Muitas vezes inveja, raiva, ira. E isso é uma evidência de que nós herdamos do nosso pai Adão essa natureza corrompida pelo pecado. E a terceira coisa que nós herdamos dos nossos pais são as práticas pecaminosas, à semelhança das práticas pecaminosas do nosso pai. Nós não apenas herdamos a culpa, não apenas herdamos uma natureza que deseja o pecado, mas nós também praticamos o pecado. Portanto, nós estamos mortos naturalmente pelas nossas próprias forças no pacto das obras. Hoje nós vamos falar sobre o pacto da graça. Esse pacto que é diferente do pacto das obras, mas que não coloca em descrédito o pacto das obras e que não está completamente separado desse pacto, mas antes é uma confirmação. O pacto da graça é o meio pelo qual Deus proporciona à humanidade a reconciliação com o seu Criador. Após haver quebrado o primeiro pacto, ou seja, o pacto das obras, o primeiro homem e toda a sua posteridade se tornaram indesculpáveis perante Deus. Em Adão, toda a humanidade morreu, todos nós morremos. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós nos tornamos pessoas que são alvo da ira de Deus. Essa é a humanidade no estado de pecado. E a humanidade, estando perdida nesse estado de miséria e de condenação, aprove a Deus reconciliar consigo pecadores por meio do seu Filho Jesus, por meio de outro pacto, o pacto da graça. Não que ele haja abolido o primeiro pacto. Deus não muda a sua palavra. Ele permanece fiel a si mesmo. Mas antes, ele confirmou o primeiro pacto, concedendo à humanidade um cabeça superior a Adão, Cristo Jesus. Cristo veio e não somente morreu em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, ele não somente assumiu a nossa posição, nós estávamos mortos, nós éramos considerados malditos, e ele se fez um morto, ele se fez um maldito, mas não apenas isso, ele também veio e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele cumpriu o pacto das obras a fim de ser o nosso representante diante do Pai. Aqueles que não estiverem unidos ao mediador e cabeça Jesus Cristo receberão a justa punição pela quebra do primeiro pacto. Então nós vemos aqui em Gálatas que Paulo fala claramente de uma relação entre a lei e Cristo. Ele mostra que existem 2 caminhos pelos quais a humanidade pode tentar ter reconciliação, ter comunhão com Deus. Um é a obediência à lei, o outro é estando unida a Cristo Jesus.
E esse versículo que nós lemos, ele é um versículo importantíssimo que você deveria ter decorado. Porque nesse versículo nós temos diante de nós a verdade muito clara de que pela lei nós não podemos ser salvos. Porque após o pecado, a lei já não pode nos salvar e Deus não nos concedeu a lei com o objetivo de nos salvar, mas com o único objetivo de apontar para Cristo como nosso mediador. Um tema importante, um elemento importante, indispensável para a compreensão da aliança da graça, é o entendimento da unidade das Escrituras. Há muitos que cometem o erro, e você talvez conheça muitos pregadores aí no YouTube, que tendem a cometer esse erro, a divulgar essa falsa doutrina, de separar as Escrituras entre Antigo e Novo Testamento. E quantos pregadores nós vemos hoje jogando o Antigo Testamento no lixo? Há pouco tempo atrás nós vimos um pregador batista, muito conhecido aí, pregando uma heresia miserável e extraordinária com relação à Bíblia. Onde ele dizia que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não vemos qualquer aplicabilidade para os nossos dias. E que nós precisamos atualizar as Escrituras. Precisamos atualizar a Bíblia, porque quando nós olhamos para as regras, para os mandamentos, para aquilo que está contido no Antigo Testamento, nós não conseguimos ver qualquer tipo de unidade entre aquilo que é dito lá e o que é dito nos Evangelhos. Um pastor presbiteriano muito conhecido, já não é mais um pastor presbiteriano, que tem feito muitos seguidores aí no YouTube, de acordo com ele, só existe uma forma de interpretar a Bíblia, que é tendo Cristo como a chave hermenêutica. Mas quando nós vamos ver a verdadeira intenção desse pastor, nós percebemos que ele é a sua própria chave hermenêutica e ele se considera na autoridade de excluir o Antigo Testamento, extirpando da Escritura, afirmando que somente os Evangelhos são suficientes para a nossa compreensão acerca de Deus. É muito comum nós vermos, por exemplo, pessoas dizendo que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e no Novo Testamento a salvação é pela graça. De que há a época da lei, a época da graça. E muitos dividem o Antigo Testamento não apenas dessa forma, mas além de dividir a Escritura nessa dupla característica de Antigo e Novo Testamento, também separam a Escritura em várias dispensações, mostrando que Deus tinha diferentes maneiras de lidar com o povo, no sentido de que Deus proporcionava ao povo uma possibilidade de salvação, o povo não conseguia salvar-se naquela forma, aí Deus ia e criava um plano B, e Deus criava um plano B, e aí vinha um plano C, o plano D, o plano E, para que a humanidade pudesse se salvar, como se Deus não tivesse um plano traçado desde toda a eternidade para a salvação do homem. Então, é um erro terrível quando nós olhamos para a Escritura como sendo um quebra-cabeça de peças separadas. Nós vemos que há uma ligação intrínseca entre Antigo e Novo Testamentos, e se você fizer essa separação da palavra, você não consegue enxergar a profundidade do Evangelho nas Escrituras. Inegavelmente, meus irmãos, existe um fator que une as Escrituras. Nós podemos dizer sem sombra de dúvidas que a pessoa e a obra de Cristo são um fator unificador de Antigo e Novo Testamentos. A obra e a pessoa de Cristo são um fator unificador de Antigo e Novo Testamentos. Nós temos esclarecido diante de nós essa verdade nas próprias Escrituras, e eu queria convidar você a abrir em alguns textos bíblicos a sua Bíblia, onde nós vamos ver o próprio Cristo e também alguns dos apóstolos falando sobre como toda a Escritura se resume na pessoa e obra de Cristo, aponta para Ele e se completa nele. João, capítulo 5, versículo 39. O Senhor Jesus, falando aos judeus que eram versados na Escritura, que amavam a Escritura, o Senhor Jesus diz para eles: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus diz para os judeus: examinem as Escrituras, vocês julgam possuir a vida eterna pelas Escrituras,
são as próprias Escrituras que dão testemunho de mim. Jesus está dizendo que lá no Antigo Testamento, ele estava. O seu nome estava. João capítulo 5, versículo 46, um pouquinho depois, ele diz para os judeus que amavam a lei, que tratavam Moisés como sendo o homem mais superior dentre todos os homens, e ele diz assim: porque se de fato vocês crescem em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, naturalmente vocês creriam em mim, porque Moisés escreveu sobre mim. Ele escreveu a meu respeito. Nós sabemos que quais foram os livros da Escritura que Moisés escreveu? Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, e também um salmo da Escritura. Jesus está dizendo que já nos primeiros livros da Escritura, ele está presente. Nós vemos em Lucas 24, 27, quando Jesus está ali após a sua ressurreição, caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, e ele começa a expor as Escrituras para aqueles discípulos, e Lucas 24, 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ele expunha o que a seu respeito constava nas Escrituras. Jesus está dizendo para aqueles discípulos: eu fui profetizado pelas Escrituras. Vocês não precisam de algo novo, vocês não precisam de algo inédito, pelo contrário, as Escrituras dão testemunho de mim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 11, é um texto maravilhoso, porque aqui Pedro fala para nós sobre os profetas e as intenções que estavam por trás das profecias dadas por eles. Ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Olha que coisa interessante, ele está dizendo que os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram acerca da salvação que nos foi anunciada, e eles inquiriam, eles tinham desejo de conhecer mais, eles estavam ansiosos por entender mais acerca dessa promessa que vinha sendo esclarecida progressivamente. E o que é interessante é que Pedro diz que o próprio Espírito de Cristo era quem estava profetizando através deles. O próprio Cristo estava falando através dos profetas sobre si mesmo. Ele não apenas é o conteúdo do Antigo Testamento, ele não apenas é o centro das Escrituras, mas ele é aquele que inspirou as Escrituras. Por meio do seu Espírito, ele mesmo estava dizendo aos seus profetas que viria e salvaria o seu povo, perdoando os seus pecados. Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam, o que é algo maravilhoso é que o Espírito de Cristo falava dos seus sofrimentos que viriam. Ele sabia que viria a esse mundo para sofrer, e ele estava, através dos profetas, pré-anunciando o seu próprio sofrimento em favor do seu povo. Não foi um plano B da parte de Deus. Cristo já dizia, através dos profetas: eu vou sofrer para que o meu povo receba a remissão pelos seus pecados. Esses textos, eles são evidências claras de que o fator unificador das Escrituras são a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Ele é o meio de reconciliação de Deus com a humanidade no pacto da graça. Os fiéis do Antigo Testamento, eles se mantinham firmes por meio das promessas, tipos e símbolos que foram progressivamente sendo revelados, sendo iluminados e expandidos até o momento da encarnação do Verbo. Paulo nos diz, irmãos, em Romanos 4, que Abraão foi justificado pela fé em Cristo. Abraão foi justificado pela fé em Cristo. Ele é o cumprimento da promessa feita a Abraão.
E o próprio Cristo confirma essa verdade quando ele diz aos judeus que se orgulhavam de ser chamados de filhos de Abraão, em João 8,56. Ele olhou para os judeus e ele disse: Abraão, o pai de vocês, viu o meu dia e se alegrou. Ele viu e se regozijou. Jesus olha lá para trás e, de uma forma que nós não conseguimos compreender em toda a profundidade do que ele está dizendo, ele diz assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. O pacto da graça, ele vai receber essa designação por se diferenciar do primeiro pacto quanto à condição. No pacto das obras, a condição era perfeita obediência, é isso que a lei exige de nós. Mas no pacto da graça, a condição é estar unido a Cristo pela fé. É chamado pacto da graça porque a condição não é mérito nosso. A condição desse pacto não é algo que nós conquistamos pelo nosso próprio esforço, não é exigido de nós qualquer obra da força humana, mas é exigido de nós simplesmente o depositar do nosso coração na pessoa bendita do Redentor Jesus Cristo. O pacto da graça nada mais é do que o cumprimento perfeito do pacto das obras por Cristo em lugar dos pecadores. Nós vamos analisar agora, irmãos, alguns textos da Escritura, para que nós vejamos esse pacto de graça, essa forma de Deus se relacionar com a humanidade, através do seu Filho Jesus, como sendo o mediador de uma nova aliança. Nós vamos ver no Antigo Testamento e chegaremos ao texto em questão, e eu oro para que essa verdade fique enraizada no seu coração. Nunca houve outro meio de chegar na presença de Deus após o pecado, senão por meio do mediador, Jesus Cristo. Gênesis 3,15, por favor, abra a sua Bíblia, e se você puder marcar esse versículozinho aí na sua Bíblia, por favor, faça isso, porque esse é um dos versículos mais importantes de toda a Escritura Sagrada. Esse versículo, ele é chamado de proto-evangelho pelos teólogos. Logo após o pecado dos nossos primeiros pais, nós temos ali a revelação daquilo que passou a ser chamado na história da igreja de proto-evangelho, ou um evangelho inicial, a primeira revelação do evangelho. Nós lemos o seguinte, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos aqui uma promessa maravilhosa proferida por Deus. Um descendente, inimigo de Satanás, diferente da humanidade que se tornou inimiga de Deus e amiga de Satanás. Esse descendente seria um inimigo da serpente e da semente da serpente. Nós vemos aqui sendo profetizado que haveriam duas sementes, uma semente da serpente e uma semente que provinha de Deus. Nós vemos isso já no relato de Gênesis, quando o nascimento de Sete marca o nascimento de uma geração que buscava a Deus. E já no primeiro livro de Gênesis nós vemos uma distinção muito clara entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Alguns querem dizer que eram anjos, né? Anjos que se relacionaram sexualmente com os seres humanos. Mas claramente nós vemos ali que a descendência de Sete é chamada descendência de Deus, os filhos de Deus. E Deus está dizendo aqui que da descendência da mulher se levantaria alguém que seria um inimigo de Satanás e que esmagaria a cabeça de Satanás, que resolveria o problema do pecado, que destruiria aquele que levou a humanidade a pecar contra Deus. Não somente isto, mas não somente isso aponta para o mediador Cristo, mas também nós vemos em Gênesis alguns elementos importantes. Se você olhar para o relato da queda em Gênesis, você vai perceber que há muita coisa nova sendo introduzida, coisas que nós não conseguimos compreender em sua profundidade, porque nós não estávamos na condição em que Adão e Eva se encontravam. Mas vocês lembram, meus irmãos, que logo após o pecado, Adão e Eva se escondem do Senhor, porque percebem que estavam nus, e logo depois eles tentam proporcionar para si vestimentas. E o que é que eles fazem? Eles pegam folhas e eles se cobrem com aquelas vestes. Pergunto para você, qual é o problema? O que é que há de errado nisso?
Qual seria a dificuldade de vestir roupa de plantas? A questão é que não havia derramamento de sangue no jardim. Eles nunca haviam contemplado uma só gota de sangue sendo derramada no chão. Eles nunca haviam contemplado a morte. E Deus diz: não, vocês não vão usar essas vestes. E Deus mata animais e faz vestes para Adão e Eva, com a pele daqueles animais, para que eles vestissem. Para nós hoje isso não é nada dramático. Mas imagine Adão e Eva que nunca tinham contemplado a morte de nenhum ser vivente. Vendo aqueles animais, os quais Adão deu nome, os quais estavam debaixo da autoridade de Adão, tendo o seu sangue derramado. E eles foram obrigados a carregar no seu corpo a pele daqueles sacrifícios. Ali nós já vemos a verdade de que a consequência do pecado é o derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Diego, mas de onde você tira que isso foi algo que realmente marcou a vida de Adão e Eva? Porque quando nós olhamos para Abel oferecendo um sacrifício ao Senhor, nós percebemos que Abel foi ensinado pelos seus pais a derramar sangue como oferta na presença do Senhor. Quem ensinou? Quem instituiu esse tipo de oferecimento diante do Senhor? Abel pega do melhor do seu rebanho e sacrifica diante do Senhor. E existe muita discussão nesse texto, porque alguns dizem assim: não, mas Deus rejeitou a oferta de Caim, não pela oferta em si, mas pela intenção de Caim. Mas o texto cita tanto a intenção quanto a oferta, porque o texto diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, e o Senhor não se agradou de Caim e da sua oferta. Não há, antes da lei, antes da entrega da lei, nenhum caso de sacrifício de plantas, de vegetais diante de Deus. Há entrega de cordeiros por parte dos patriarcas, derramamento de sangue. Com certeza Caim tinha cordeiros também, ele também tinha animais, mas ele pega ali da erva do campo, do melhor que tinha, que é muito mais fácil do que você derramar o sangue de um animal na presença de Deus, e ele oferece, enquanto que Abel pega do melhor do seu rebanho e derrama sangue na presença de Deus, algo que vai ser repetido pelos patriarcas. E lá no livro de Hebreus nós vemos que esses cordeiros que eram imolados eram sombras do Cristo que havia de vir. Por mais que eles não tivessem uma consciência clara de quem seria o Cristo, de onde ele nasceria, de quem seria esse descendente, mas eles sabiam que o Senhor providenciaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então, já de início, mesmo de forma não tão clara, a Escritura nos aponta a esperança de que Deus ele vai solucionar o problema do pecado por meio de um descendente, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quero convidar você a olhar para Gênesis 15, 6. Nós temos aqui já a aliança da graça sendo colocada diante de nós de uma forma mais explícita, à luz do patriarca Abraão e do seu relacionamento com Deus. Na aliança de Deus com Abraão, nós temos explicitada diante de nós a realidade do pacto da graça. Nós vemos Deus fazendo um acordo com Abraão, gracioso, onde o próprio Deus se compromete a abençoá-lo com a única condição de fé por parte de Abraão. Nós vemos que até mesmo essa condição é proporcionada a Abraão por Deus. Às vezes a gente diz assim: Abraão era o pai da fé, o homem de fé. E alguns querem trazer a fé um aspecto meritório, como os arminianos costumam fazer, de que a fé é algo que não é um dom de Deus, mas é uma resposta humana à proclamação do Evangelho. Só que quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que Deus estava fazendo com que a fé de Abraão crescesse, porque no primeiro momento Abraão não acreditou na promessa. No primeiro momento Abraão disse: Senhor, eu sou velho. E muita gente julga Sara por ter rido, mas Abraão também riu. Eu sou velho, o descendente que eu tenho é um servo. Mas Deus chama Abraão e faz com que Abraão olhe para as estrelas do céu. E ele diz: assim será a tua descendência. Aí o texto diz: e Abraão creu
e isto lhe foi imputado para justiça. Gênesis 15, 6. Não foi a obediência de Abraão, foi a fé de Abraão. Ele creu na promessa. E nós vemos aqui em Gênesis 15, 6, que Abraão ele foi justificado mediante a fé na promessa, e por mais que ainda não houvesse certeza com relação a como Deus cumpriria cada elemento dessa promessa, Abraão sabia que Deus cumpriria a promessa de abençoá-lo e também a todas as nações em sua descendência. Sendo assim, mesmo sem conhecer todos os detalhes futuros do cumprimento da promessa, nós podemos ter certeza de que Abraão tinha fé em Cristo. Por mais que ele não soubesse quem seria, onde nasceria, por mais que ele não conhecesse todos os detalhes, ele tinha uma fé sólida de que na sua descendência Deus iria fazer algo extraordinário, que abençoaria todas as nações da terra. Ele tinha fé nisso. É nesse sentido que Cristo diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque ele creu nessa promessa. E o que é interessante é Paulo, no capítulo 4 de Romanos, dizendo: Abraão, contra toda a esperança, creu. Ele não tinha motivos para crer. E ele creu. Algo que era impossível aos olhos humanos. Um homem de 90 anos, quando Isaac nasce, ele já tem 100. Sua esposa já idosa, já havia passado o costume das mulheres, era uma mulher que nunca lhe havia dado filhos, mas ele creu que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. E nós vemos Deus fortalecendo essa promessa na vida de Abraão, porque Deus vai fazendo alianças com Abraão. Meus irmãos, tem uma passagem, logo após o evento da promessa, em Gênesis 15, 6, onde nós vemos algo extraordinário. Eu quero chamar a atenção para isso, para que você perceba a profundidade do que é uma aliança da parte de Deus, porque talvez você não tenha parado para pensar nisso. O Senhor entra em aliança com Abraão, no capítulo 15, a partir do versículo 12. Ele fez... Abraão caiu num profundo sono, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: saiba com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Diego, que pedaços? Deus fez a promessa a Abraão, e Abraão disse: Senhor, mas como eu posso ter certeza de que isso vai se cumprir? E Deus manda Abraão pegar alguns animais, e partir esses animais ao meio, e colocar esses animais, uma metade daqueles animais de um lado e de outro. Ele partiu aqueles animais e colocou uma parte de um lado e uma parte de outro. E nesse momento, quando há aquelas densas trevas, um fogareiro passa no meio daqueles animais. Achei interessante o pastor Palmer Robertson, ele falando sobre isso. Porque Deus está dando aqui uma evidência de que cumpriria a sua promessa a Abraão. Ele está fortalecendo a fé de Abraão a partir de um pacto. E o Dr. Palmer Robertson, ele falando sobre esse tipo de aliança que era feita naquela época, ela significava o seguinte: imagine que eu e o irmão Gilberto vamos entrar em aliança, um pacto, um compromisso que nós estamos assumindo, e a quebra desse pacto haveria de ter uma punição. Então esse símbolo visível, quando nós pegávamos um animal, colocávamos uma parte daquele animal para um lado e outra para o outro, e nós dois passávamos por entre aqueles animais, nós estávamos dizendo: se eu não cumprir a aliança, você faz comigo o que foi feito com esse animal. Se eu não cumprir essa aliança, faça comigo o que foi feito com esse animal. Agora eu pergunto para você: você consegue imaginar Deus dizendo isso para um homem? Abraão, se eu não cumprir a aliança, você pode fazer comigo o que foi feito com esses animais. É algo certo. Então, assim nós vemos a importância de uma aliança estabelecida.
é algo seguro, é algo que não pode ser arrancado de nós. É um compromisso que o próprio Deus se obriga a fazer conosco. Ele não precisava entrar em comunhão com Abraão, mas ele desce a condição de alguém que entra numa aliança e se obriga a cumprir uma promessa. Em Romanos 4 e Gálatas 3, o nosso texto, nós vemos o apóstolo Paulo enfatizando a realidade da promessa de salvação dada a Abraão, como tendo sido cumprida em Cristo. Portanto, aqueles que creem em Jesus Cristo estão em aliança com Deus, juntamente com Abraão, pela mesma fé. Abraão recebe um selo da aliança, que deveria ser aplicado a todos os seus descendentes como filhos do pacto. A circuncisão cumpre assim o papel de prefigurar a entrada na aliança e o despojamento do corpo da carne, que seria plenamente efetuado por Cristo, segundo Colossenses 2, versículos 11 e 12. E já adiantando o próximo estudo, essa aqui é uma das bases para o batismo infantil. A circuncisão que era efetuada nas crianças, ela era um selo da fé que Abraão teve. E ela simbolizava o despojamento do corpo da carne. Qual é o argumento dos nossos irmãos batistas? As crianças não podem receber o batismo porque o batismo é um símbolo da fé e a criança não tem fé. Sim, mas a circuncisão também era um símbolo da fé e elas recebiam. Elas recebiam. E lá no capítulo 2, versículos 11 e 12 de Colossenses, depois leia esse texto, Paulo diz assim: vocês receberam a circuncisão não efetuada por mãos humanas, mas o despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E isto aconteceu quando vocês foram sepultados com Cristo no batismo. Então Paulo está claramente mostrando que aquilo que a circuncisão simbolizava no Antigo Testamento, o batismo simboliza no Novo Testamento. A mesma coisa sendo simbolizada. Então não somos nós que precisamos provar que as crianças fazem parte da aliança. São os nossos irmãos batistas que precisam provar que elas foram excluídas. Por que não tem nenhum texto na Bíblia dizendo as crianças fazem parte da aliança? Porque a Bíblia toda diz isso. Não é preciso que haja um texto enfatizando o óbvio. Agora, se houve algum momento em que as crianças foram excluídas da aliança, mostre-me onde foi. É importante mostrar aonde foi. Isso é apenas um apêndice, certo? No próximo domingo a gente vai tratar disso com mais profundidade. Mas nós temos outra aliança, e aí eu quero convidar você a abrir a Escritura em Êxodo, capítulos 19 e 20, e fique de olho nessa passagem. A chamada aliança mosaica, ou aliança sinaítica. E existem muitas divergências com relação a esse pacto efetuado no monte, onde Moisés exerce o papel de um mediador entre Deus e o povo. E alguns querem excluir o pacto sinaítico, ou pacto com Moisés, de qualquer relação com a aliança da graça. Textos que falam sobre a promessa de redenção como sendo anterior e superior à lei, como em Gálatas 3, parecem nos dizer que a aliança com Moisés é uma aliança legalista, né? É uma aliança meramente de obras, é uma aliança meramente baseada na lei, que não possui qualquer semelhança com a promessa dada a Abraão. Mas nós não podemos nos esquecer de que a aliança feita com Moisés e a entrega da lei é apenas um elemento da aliança mosaica. Ao falar do papel da lei, Paulo ele não está afirmando que a aliança feita no Sinai, ela é uma aliança oposta à promessa. Ele está simplesmente dizendo que a lei tinha um papel específico que não foi compreendido pelo povo. Ele diz que a lei, lá no Antigo Testamento, foi dada ao povo para servir de um aio. E eu vou explicar o que é um aio. Mas nós temos aqui, né, nessa aliança mosaica, o simples desenrolar da promessa feita a Abraão que levará a Cristo. Então nós vemos, por exemplo, a graça, o favor imerecido de Deus sobre o povo, como um elemento constantemente enfatizado na aliança mosaica. Um exemplo, não foi o povo que resolveu entrar em aliança com Deus. Vários profetas dizem isso. Não foram vocês que quiseram entrar em aliança comigo. Eu fui até vocês. Eu fui até o Egito. Eu libertei vocês. Antes que vocês tivessem sequer conhecimento de uma lei.
Então, já, por exemplo, antes da entrega da lei, meus irmãos, às vezes a gente lê a Escritura e não atenta para os mínimos detalhes, mas o que é que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 1? Eu serei o teu Deus se vocês cumprirem o mandamento? É isso que está escrito em Gênesis 21? Não. Sabe o que está escrito lá? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te livrou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele já era o Deus do povo. Ele não estava dizendo, eu me tornarei o Deus de vocês se vocês cumprirem a lei. Não, ele diz, eu sou o Deus de vocês. Nós vemos lá em Abraão, que essa é a promessa dada a Abraão. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência, e vocês serão o meu povo. Então não está sendo prometida aqui uma comunhão com Deus baseada nas obras, mas Deus concede a lei ao povo após demonstrar sua graça. Por isso nunca leia os 10 mandamentos como se Deus estivesse irado, proclamando uma mensagem de assombro, de terror. Não, os 10 mandamentos são expressão de amor, por parte daquele Deus que nos ama, que já nos libertou e que agora diz, sejam fiéis a mim. Nós não podemos esquecer também, em Êxodo 24, versículo 8, como Moisés joga no povo, é aspergido no povo o sangue. E Moisés diz, este é o sangue da aliança. É uma clara prefiguração do sangue de Cristo, que é aspergido sobre os eleitos de Deus para a remissão dos pecados. O símbolo da aliança de Deus, que está sendo ali efetuado por Moisés, e sendo aspergido sobre o povo, é sangue, é morte, é propiciação. Deus está mostrando que tem um relacionamento com o povo, não porque eles sejam dignos, mas porque sangue é derramado em favor deles. E constantemente nós vemos sacrifícios e mais sacrifícios pelo pecado, porque o povo não consegue cumprir a lei. Nós lemos constantemente nos profetas que, apesar do descaso para com a lei, mesmo em situações de terrível pecado por parte do povo, Deus está sempre disposto a derramar sua graça. Como ele diz em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, ele disse que concederia ao povo um novo coração, um novo espírito. Eu concederei a vocês um coração de carne, eu vou arrancar de vocês o coração de pedra. Vocês não cumprem a lei, vocês são maus, mas eu vou até vocês e eu concederei a vocês um novo coração. Nós vemos em Jeremias também a mesma promessa. Nós vemos em Ezequiel o povo de Deus pecando como uma mulher prostituta, e Deus diz, eu vou perdoar todos os seus pecados, não por causa de você, mas por causa da minha aliança. Porque eu tenho uma aliança com você, nem mesmo a lei pode separar. Nós vemos assim que em toda a Escritura nós temos uma só aliança da graça de Deus com os homens. Essa aliança está sendo administrada de diferentes formas, através de diferentes artifícios, mas a essência da promessa é a mesma. Diego, o que é que você quer dizer com administração? Pode usar a palavra dispensação. Não há problema em usar essa palavra, desde que você não divida a promessa. Você pode se enxergar diferentes maneiras de Deus tratar com o seu povo. Nós temos no Antigo Testamento elementos visíveis, proféticos, promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascal, mas isso não tratava de algo diferente. O livro de Hebreus diz que todo esse aparato visível e gloriosamente visível do Antigo Testamento era simplesmente sombra daquilo que havia de vir, e uma vez que já veio aquele que é o elemento da promessa, nós não precisamos mais das sombras. Então não se trata de uma nova aliança no sentido de algo inédito, mas se trata de uma aliança renovada, do cumprimento da promessa, algo que é novo porque se cumpriu. É interessante que a palavra que é usada no grego para tratar de aliança no Novo Testamento, a palavra que é mais comumente usada para se referir à nova aliança é a palavra kainos. Eu não sou professor de grego não, mas se você for pesquisar, você vai ver que existem duas palavras
no grego para se referir a algo novo. Existe a palavra neos, que tem a ideia de algo inédito, é de onde vem, por exemplo, do inglês a palavra new, para novo. E você tem a palavra kainos, que não significa algo inédito, mas significa algo renovado. Algo que foi esquecido e que passa a ser renovado. Vou dar um exemplo. Novo mandamento vos dou. Quando a gente vê João dizendo isso, né? Parece que João, pelo fato de ser velhinho, estava meio esquecido. Porque uma hora ele diz assim, eu não dou a vocês um mandamento novo, senão um mandamento antigo. Aí ele diz, mas esse mandamento também é novo. Ao mesmo tempo em que é antigo, é novo. A ideia de uma nova aliança que está sendo instituída em Cristo não é uma aliança que nunca tenha sido conhecida, mas é a renovação dos votos que Deus fez a Abraão e da sua descendência. Em Cristo, Deus está dizendo, eu cumpro as minhas promessas. Eu não sou homem para que eu minta. Aquilo que eu prometi desde o princípio, de que viria um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, eu cumpri. Vindo à plenitude dos tempos, veio Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, porque Cristo, sendo nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele veio no tempo certo. Assim nós entendemos o que Gálatas nos diz, quando nós vemos que a lei, ela teve um propósito específico. Por que constantemente o pacto de obras é repetido, é enfatizado para nós? Porque a lei, ela passou a ser um aio. A palavra aio, do versículo 24 aí, do capítulo 3 de Gálatas, é a palavrinha grega paidagogos, de onde vem a nossa palavra pedagogo. Só que nessa época aqui o pedagogo era um escravo, responsável por cuidar da criança, e uma das funções daquele escravo era levar aquela criança aonde quer que ela fosse, inclusive até os seus mestres. E Paulo está nos dizendo aqui que a função da lei é a função de um escravo do evangelho, de um aio que tem a responsabilidade de nos pegar pela mão e de nos levar até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós vemos a promessa de salvação pela lei sendo constantemente reenfatizada nas Escrituras. E muitas vezes a gente não entende por que Deus faz isso. Porque a lei aponta o seu pecado. Ela humilha você. Ela faz com que você perceba que você está morto em Adão, que você tem uma natureza corrompida, que você é impuro, e que você não é capaz de manter qualquer relação com Deus baseando-se nas suas obras. E quando ela faz isso, ela chama a atenção para a sua necessidade de Cristo. Pastor Hernandes diz que a lei, ela é como uma tomografia computadorizada. Você acha que você tem algum probleminha, né, no seu cérebro, um tumor. Aí você vai numa clínica e faz uma tomografia. Aí o doutor diz assim, está aqui, confirmou, você tem um tumor. Você sai dali tranquilo? Não. A tomografia serviu para curar aquele tumor? Não. Agora você vai ter que procurar um método para cuidar daquilo. A lei é isso. A lei, ela diz para você, tem um problema sério com você. Quando nós tentamos, irmãos, agradar a Deus pelo nosso próprio esforço, quando a gente tenta, através da religiosidade humana, das práticas humanas, da tentativa humana de chegar na presença de Deus, quando a gente tenta ter comunhão com Deus através disso, a gente se decepciona, se desespera. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele é o único que cumpriu perfeitamente aquilo que nós jamais seríamos capazes de cumprir, para que nós tenhamos comunhão com Deus e pudéssemos ser declarados justos. Deixa eu concluir fazendo algumas aplicações. Meus irmãos, eu sei que você deve estar pensando assim, nossa, nós tivemos aqui uma aula de doutrina, mas muito pouco de prática.
Talvez tenham alguns aqui que estejam pensando isso agora. Ah, que coisa boa, doutrina, mas pouca prática. Porque para nós, pregações práticas são pregações que tratam de pode casar de novo ou pode não casar de novo. É para batizar a criança ou não é para batizar? Como é que eu lido com o meu dinheiro? Como é que é um casamento bíblico? Para nós, esse tipo de pregação é pregação prática. E não deixa de ser. Mas, meu irmão, não existe nada mais prático do que o Evangelho. Se você consegue enxergar qualquer tipo de mensagem que seja mais prática, que gere mais resultado na sua vida do que o Evangelho, você não é um cristão, você é um legalista, que se deixa levar não por aquilo que Cristo fez, mas por aquilo que você espera que você faça pelas suas próprias mãos. Você não está aqui hoje porque você é bonitinho, porque você agrada a Deus. Se essa for a razão, ai de você. Se você entrou por essas portas querendo prestar culto a Deus, esperando ser recebido, porque essa semana você cumpriu o seu plano de leitura bíblica, você cumpriu o seu plano de orações, se você acha que Deus está recebendo o seu culto por causa disso, ai de você, porque sobre você permanece a ira de Deus, e você será condenado juntamente com os ímpios, porque não há em você a mínima capacidade de convencer a Deus de que você é justo, porque Ele vê o que ninguém vê. Quer que eu dê um exemplo de como muitas vezes nós somos legalistas? Às vezes a gente vem para o culto e, que maravilha, eu canto aqueles louvores com a certeza de que Deus recebe. Mas muitas vezes a gente vem para o culto e antes de vir para o culto a gente cometeu um pecado. E aí a gente diz, hoje Deus não vai receber. E fica com aquele sentimento de que Deus não vai receber. E todas as nossas orações são orações de confissão. A gente só pensa no nosso pecado. Parece que Deus está o tempo todo querendo matar a gente com raiva da gente. Quando você pensa assim, você está simplesmente mostrando que o seu relacionamento com Deus é baseado na lei e não em Cristo. E eu sei que parece graça barata. O Evangelho sempre vai parecer graça barata. É por isso que no capítulo 6 de Romanos, Paulo tem que responder. Então quer dizer que eu vou pecar à vontade? Sempre vai parecer graça barata. Não é graça barata, é graça. Se você tem chegado na presença de Deus baseando-se na sua força, nas suas obras, ai de você, porque só há um meio de reconciliação com Deus, é Cristo, o mediador da nova aliança. Ele é o único que pode chegar diante de Deus e levar esse culto na presença dEle. E meus irmãos, se nós tivéssemos essa certeza, nossos cultos seriam completamente diferentes da forma como eles acontecem. Sempre que nós enxergamos na Escritura encontros de pessoas com Cristo, algo que é marcante é que essas pessoas são tomadas por uma grande alegria e desejo de servir a Ele, desejo de adorá-lo. E nós temos visto a cada dia nas nossas igrejas, crentes que não conseguem sequer meditar nas Escrituras, porque acham pesado demais. E sabe por que é pesado? Porque você tem buscado fazer isso pela sua própria força, e o seu coração odeia as Escrituras. Você não consegue orar e falar com Deus, colocar a sua vida diante de Deus, porque você enxerga a oração como uma mera regrinha de quem é crente. E por isso que é pesado, porque no lugar de estar colocando diante de Deus o seu coração, com toda a sinceridade, agradecendo por aquilo que Ele fez por você, você acha que a oração é um instrumento que vai convencer a Deus a considerar você um crente. Se você acha que você tem comunhão com Deus porque você conhece muita teologia, ai de você. Ai de você. Se você acha que tem comunhão com Deus por causa de algum cargo que você exerce na igreja, ai de você. Se o seu cristianismo estiver fundamentado em qualquer coisa que não seja Cristo, ai de você. Você será condenado juntamente com os ímpios. Somente aqueles que estão em Cristo podem dizer, não há condenação para mim. Essa mensagem nos humilha,
Eu quero convidar você a orar comigo. Talvez você seja um legalista. E eu não estou julgando você, julgue-se a si mesmo. Se pergunte se o seu relacionamento com Deus é baseado na lei ou em Cristo. Se for baseado na lei, eu quero convidar você hoje à conversão. Não ao arrependimento de um pecado específico, mas à conversão. Porque é impossível estar na lei e em Cristo. Ou você está em Cristo, ou você está debaixo do jugo da lei. Então eu quero orar com você agora, pedindo ao Senhor que nos liberte dessa tentação de querer ser aceitos pelas nossas próprias obras, para que não sejamos condenados com o mundo. Oremos.